ceia. Então hoje a gente começa o capítulo 12 de 1 Coríntios. É um texto conhecido, né? Algumas vezes a gente já traz esse texto para reflexão. O capítulo 12 de 1 Coríntios vai falar, ou vai começar a falar um pouco acerca dos dons espirituais. Tá? Essa temática dos dons espirituais vai até o capítulo 14, né? Sendo que no meio a gente tem o dom supremo, que é o dom do amor. Então a gente vai estar nas próximas semanas trabalhando aí acerca dessa temática dos dons espirituais, né? Hoje, por ser a primeira pregação dessa série de mensagens acerca dos dons espirituais, a ideia é que a gente faça um resumo acerca do que são os dons espirituais, para que servem dons espirituais, qual é a finalidade, quais são os dons espirituais que a gente tem aqui em 1 Coríntios, tá? Para que a partir dessa reflexão a gente possa também, né, tomar ciência daquilo que Deus tem colocado sobre a sua igreja, a fim de que essa igreja possa glorificar a Deus, né, e edificar uns aos outros. Antes disso, antes da nossa leitura da palavra de Deus, vamos estar orando a Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Eu rogo, Pai, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa falar às nossas mentes, que o Senhor possa falar às nossas vidas. Queremos estar receptíveis ao Senhor. Pai, que nessa noite, eu creio que o Senhor, quem chamou, o Senhor, a Deus Pai, quem distribui os dons, possa nessa noite também colocar essa convicção no coração dos irmãos, acerca dos dons espirituais que estão distribuídos nessa comunidade. Eu tenho certeza que cada irmão tem o seu dom espiritual e que o Senhor tem um propósito e uma finalidade para usar esses queridos irmãos e irmãs, ó Deus Pai, na Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor deseja fazer por meio da vida deles. Desperta no coração deles acerca, Pai, dessa necessidade de buscar os dons espirituais, de exercer, Jesus, os dons espirituais por meio da Tua graça. Essa a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente vai estar lendo por trechos, tá? A minha ideia é que hoje a gente leia o versículo 1 até o versículo 11 de 1 Coríntios 12, tá? E depois a gente vai ler os versículos 27 a 31. Então vai ficar um trecho ali no meio, de 12 a 26, que a gente vai trabalhar na próxima semana, que é uma temática análoga, ela é parecida, mas que ela vai trazer uma ênfase diferente. Então eu quero trazer para a próxima semana essa próxima reflexão. Hoje eu quero ficar na temática dos dons espirituais. Os dons espirituais, aqueles que estão principalmente relacionados aqui em 1 Coríntios 12. Por quê? Porque a gente tem vários textos nas Escrituras que vão falar acerca desses dons, ou listas de dons diferentes, tá? Então a gente tem em 1 Coríntios 12 essa lista de dons, tanto aqui de versículo 1 a 11, ao versículo 27 e 31. A gente tem no capítulo 14 também uma discussão acerca dos dons espirituais. A gente tem em Romanos 12 uma discussão acerca dos dons espirituais. Efésios 1, versículo 4, tem ali os ministérios ou os chamamentos, né, de Deus também para a igreja. Então a gente tem várias listas, né? E o que é interessante é que cada uma dessas listas possui elementos ou dons diferentes. Nenhuma lista concorda entre si, né? Quando eu quero dizer que nenhuma lista concorda entre si, quero dizer que nenhuma tem os mesmos exatos dons, mas pelo contrário, você vai ter alguns dons que vão ser citados em todas essas passagens, mas alguns outros dons que vão sendo acrescentados em cada um desses textos. Então a gente vai ver que existem muito mais dons do que aqueles que a gente vai falar hoje, e possivelmente, quem sabe, até mais dons do que aqueles que Paulo deixou, já que a gente tem textos diferentes acerca dessas listas de dons. Dentro do cenário ou do contexto que a gente pode conversar, esse texto ele continua o capítulo 11. O capítulo 11 trouxe duas discussões bem importantes acerca do culto, né? Primeiro, os comportamentos inadequados de algumas mulheres dentro do culto público, e isso estava preocupando Paulo. Então isso é tratado lá no começo do capítulo 11 de Coríntios. A partir do versículo 17,
Paulo também trata do comportamento inadequado em relação à ceia do Senhor no culto. Então, primeiro, o relacionamento ou o comportamento das mulheres. Segundo, ele fala do comportamento inadequado, final do capítulo 11, acerca da ceia do Senhor. E agora no capítulo 12 a 14, ele vai falar do comportamento inadequado acerca do uso dos dons. Acerca do uso dos dons. Lembrando que a igreja de Corinto não é uma igreja que não tem dons, pelo contrário. Paulo, quando começa lá no capítulo 1 de Coríntios, ele já fala que essa igreja é uma igreja com muitos dons, com muitas operações de poder. Então o problema nessa igreja não é a falta de dons, o problema nessa igreja é o mau uso dos dons, ou a falta de ordem na forma de se utilizar os dons, ou até a desinformação acerca desses dons. Então vamos ler os primeiros 4 versículos, onde Paulo dá uma introdução acerca dessa temática. Ele diz: irmãos, versículo 1 do capítulo 12, não quero que vocês estejam desinformados acerca dos dons espirituais. Paulo deixa clara a finalidade dele aqui no versículo 1, que é trazer uma informação clara acerca dos dons espirituais. Interessante que aqui no capítulo 12, Paulo não fala de dons do Espírito. Embora a gente vai ver no decorrer do texto que o Espírito é quem concede os dons, ele vai utilizar a palavra aqui, pneumáticon, ou a espiritualidade. Tem a ver com, eu quero que vocês não estejam desinformados acerca do que é ser espiritual, da espiritualidade, da dádiva de ser espiritual. E ele continua no versículo 2 dizendo: vocês que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Para isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, o maldito, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então Paulo começa justamente falando que ele quer informar acerca dessa espiritualidade dessa igreja, de como deveria ser o uso, ou como eles deveriam se comportar de forma espiritual, que eles não tivessem desinformado acerca disso, mas que pelo contrário, que eles não fossem guiados conforme a vida gentílica, ou pagã, ou daqueles do tempo no qual eles não conheciam a Deus, porque agora que eles professam a Jesus como Senhor, eles precisam ser guiados pelo Espírito Santo, porque se você professa Jesus, ele diz, você é guiado pelo próprio Espírito. E ele introduz a temática dos dons no versículo 4, dizendo: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aí o versículo 5, ele continua dizendo o seguinte, versículo 4 ele diz assim, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, ele vai falar aqui de 3 categorias. Ele vai falar dos dons, do serviço e das obras. Então lembra que ele começa falando sobre a espiritualidade. Olha, não quero que vocês estejam desinformados acerca de ser espiritual, ou da dádiva de ser espiritual. E agora ele começa a especificar que dádivas são essas de ser espiritual. Então ele fala pelo menos de 3 elementos aqui, dos dons do Espírito, o que a gente tem os carismatas, a ideia da dádiva do próprio Espírito, aquilo que o Espírito concede, do serviço que vem do Senhor e das obras que são efetuadas por meio de Deus. Então, os dons do Espírito enfatizam justamente a verdade da manifestação espiritual. Lembra que a gente falou da manifestação espiritual lá do versículo 1? Como uma expressão da graça de Deus. Ou seja, Deus concede uma graça específica para uma pessoa, para que seja manifesto espiritualmente um dom. Então isso é o dom espiritual. Deus concedendo graça específica para aquela pessoa, para ela poder manifestar
a sua espiritualidade no contexto. Qual que é o contexto aqui que a gente está falando? Litúrgico. Lembra que no capítulo 11 ele está trabalhando o contexto da igreja, a mulher e o homem que ora e profetiza, a ceia do Senhor dentro do contexto litúrgico, e aqui ele está falando do exercício dos dons, também dentro do contexto litúrgico. E aí ele vai falar não só do exercício dos dons, mas também dos serviços, ou da diaconia, a palavra utilizada aqui. E o serviço tem a ver com o ministério no qual a pessoa exerce o amor dentro do corpo de Cristo, né? Então, o serviço é o ministério da atuação do amor no corpo de Cristo, né? Então, a gente vai ver vários tipos de serviços que existem. E as obras, que são o trabalho ou a manifestação do próprio Deus na igreja e nas pessoas, para que o nome dele seja glorificado. O que é interessante aqui é que falar de dons do Espírito não é falar apenas do dom do Espírito Santo, mas dos dons que são dados pelo Deus triuno, porque aqui a gente vê a ação tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo, agindo no crente, para que ele possa exercer um dom que foi dado para ele, o nome de Deus seja glorificado, e a igreja seja edificada. E isso acontece por meio da unidade dessa igreja, que é o que a gente vai ver na próxima semana, versículo 12 a 26. Então Paulo aqui ele fala tanto da diversidade dos dons, do exercício do serviço, das obras, mas da unidade, tanto do Deus que concede, né, do Deus triuno, quanto também da finalidade. Uma vez que a finalidade aqui parece clara, a finalidade é que o nome de Deus seja glorificado no contexto da comunidade local e que esses dons que são dados para a igreja possam fazer com que a igreja edifique-se a si mesma. Então a primeira pergunta é: o que são os dons? O que são os dons? Para que a gente possa prosseguir para a pergunta quais são os dons, a gente precisa primeiro entender o que são os dons. E os dons são dádivas que Deus concede a uma igreja redimida, a fim de que se proclame e demonstre a glória de Deus ao mundo por meio da igreja. Então lembre-se bem disso. O dom é dádiva de Deus, não é talento pessoal. É uma dádiva concebida em certo momento, a fim de que por meio daquela atuação, o nome de Deus seja glorificado e proclamado por meio da comunidade. Então, qual é a finalidade? A finalidade já está na própria definição do que é o dom, né? A finalidade primeira é glorificar e cumprir a grande comissão, né? Lembrando que, por exemplo, lá em Atos 2, foi dado o dom de falar em línguas, né? Lembra lá que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. E isso, consequentemente, faz com que o Evangelho seja proclamado. A consequência imediata é que Pedro proclama o Evangelho e milhares de almas se convertem ao Senhor. Ou seja, o dom não é para edificação pessoal, mas, com talvez exceção do dom de falar em línguas, né, mas todos os dons servem para edificação da comunidade, com exceção do dom de falar em língua. Mas todos, sem exceção, servem para glorificar a Deus, né, acima de todas as coisas. Segundo, os dons edificam também a igreja, tanto no seu corpo, no seu meio corporativo ou coletivo, quanto também nos seus membros individuais, como a gente viu a questão do falar em línguas. Então, o propósito de Deus, ao conceder dons, é que por meio da sua operação, os cristãos possam funcionar como o corpo de Cristo no mundo, para que por meio desses dons não seja agido ou que possa acontecer para benefício pessoal, vantagem própria ou status, mas para glorificação de Deus na própria comunidade. E existe diferença, como a gente já disse, entre dons espirituais e habilidades ou talentos naturais. Existem pessoas que nascem com talentos ou habilidades naturais ou inerentes. E isso tem a ver com
várias questões. A pessoa pode nascer com aptidões que tem a ver, primeiro, com questões genéticas, né, de talvez a pessoa ter uma aptidão ali para o esporte, né, ou para outras questões, para a questão cognitiva, né, dependendo ali da própria genética da pessoa, ela pode nascer com um QI maior, com um QI menor, né, embora isso seja desenvolvido, existe uma questão genética que dá aptidões naturais para as pessoas, a gente sabe disso. E também as aptidões naturais, elas são conquistadas. Então, natural, por exemplo, a gente pode nascer com uma predisposição ou com uma habilidade e desenvolver aquela habilidade, ou desenvolver outras habilidades que se tornam aptidões. Então, talvez uma pessoa, ela não nasceu com a habilidade da música, mas o pai dela é músico, a mãe é musicista, ela é musicista, vou falar a palavra musicista, né? Tanto o homem quanto a mulher são musicistas, e a criança já nasce naquele contexto, onde ela é exposta muito cedo à questão da música. Então, ela vai ter uma aptidão, que não necessariamente é natural, mas que ela vai, naquele ambiente, crescer e ter uma aptidão para aquela questão. O dom espiritual não tem a ver com uma questão inata, mas tem a ver com uma dádiva dada por Deus, algo que aquela pessoa ela não é capaz de fazer, mas que Deus concede para que ela possa exercer com maestria. Claro que pode se confundir muitas vezes, porque existem pessoas que têm talentos, e Deus concede dons espirituais para aquela pessoa justamente na área que ela tem um talento. Então, às vezes, a pessoa ela nasceu num contexto onde ela é exposta a falar em público desde muito cedo, então ela criou uma aptidão natural, e Deus chama aquela pessoa, de repente, para falar em público. O que eu quero dizer? Ela tem uma aptidão natural, mas o chamamento de Deus, ou o dom de Deus, faz com que em momentos específicos, ela tenha a palavra de Deus exata, para ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de discernimento, né? E seja usado por Deus, para glorificar o nome de Deus, e para glorificar a comunidade. Então, tendo visto isso, eu quero ler com vocês o versículo 7 em diante, tá? Versículo 7 até o versículo 11, onde ele começa a trabalhar alguns dos dons. Depois de ler o versículo 7 a 11, pula lá para o versículo 27, a gente vai ler do 27 ao 31, e depois a gente vai falar especificadamente sobre as categorias dos dons. Versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então aqui já está falando da finalidade. Porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A um é dada pelo mesmo Espírito a fé, ao outro, ao mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas, a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Versículo 27, Paulo continua falando aqui sobre os dons espirituais, e ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagre, depois os que têm dons de curar, a outros de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mestres? Todos são operadores de milagre? Todos têm o dom de curar? Todos falam em língua? Todos têm o dom de interpretar? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então Paulo coloca aqui a possibilidade, não só de Deus distribuir como Ele quer, mas também da gente buscar e pedir a Deus que Ele nos dê determinados dons. Então a gente vê os dois lados da moeda, né? Tanto o fato de Deus conceder dons como Ele deseja, né, para a glória dEle e para que a igreja seja edificada, mas que também Ele concede dons às pessoas
que buscam esses dons, e o texto deixa claro isso, né? E aí ele termina dizendo, e agora eu mostro um caminho mais excelente, que é quando ele vai começar no capítulo 13 a falar sobre o dom do amor supremo. Isso a gente vai ver daqui 2 semanas, possivelmente. Então a gente vê aqui que a lista do versículo 7 a 11 e do versículo 27 a 31 se diferencia um pouco, né? Tem alguns elementos que tem lá no versículo 7 a 11 e outros dons que tem aqui no versículo 27 ao versículo 31. Eu gostaria de dividir aqui em 3 tipos de dons, para que a gente possa se informar, né? Como o Paulo disse, né? Eu gostaria que vocês não se informassem acerca dos dons. Então eu quero fazer essa pregação com o mesmo intuito, né? Que a gente se informe acerca dos dons. Talvez a gente falta a ciência exatamente do que seriam esses dons, do que é a palavra de sabedoria, do que é a palavra de conhecimento. Então eu quero colocar aqui 3 categorias, né? Essa divisão é didática, tá? Mas tem gente que divide diferente. É só para a gente compreender aqui essas 2 listas e colocar junto essas 2 listas. Então, primeiro, eu quero colocar as manifestações espirituais, ou os dons sobrenaturais, né, que alguns falam, tá? Então, os dons sobrenaturais, ou as manifestações espirituais, os dons de fala, e depois outros dons, né, que entra mesclado ou miscigenado aqui, tá? Então, dentro dessa primeira categoria de manifestações espirituais, eu coloquei ali 3 dons: a fé, dons de curar e operações de milagre, né? Então tem ali a fé, a pistis, está no versículo 9, dons de curar, carismata e hematon, e a operação de milagre, que é a operação de grandes coisas, né? Que tem a ver com a dunamis ali, com a questão do poder. Então a fé aqui não é o dom da fé para a salvação, tá? Não é, Deus só concede o dom da fé para a salvação para alguns. Então não é a fé salvífica, não tem a ver com fé de salvação. Mas o dom é a capacidade de confiar em Deus em circunstâncias adversas, em que geralmente as pessoas não confiariam em Deus. Então você já deve ter visto pessoas que têm uma capacidade de uma confiança muito grande em Deus, em momentos de adversidades que são assim, que a gente olha para aquela situação e fala, olha, se eu tivesse passando por essa situação, eu não sei se eu teria esse tanto de fé. Por exemplo, imagina Pedro, quando Jesus pede para que ele ande sobre as águas, né? Então, Jesus provoca a fé de Pedro para que ele possa andar sobre as águas. Uma pessoa sem fé, ela ia colocar o pé nas águas lá, no meio do rio, para tentar andar sobre as águas? Não. Então, ele precisou do dom da fé para poder obedecer à voz de Deus e continuar crendo, mesmo diante daquela circunstância adversa. Aí no finalzinho, a fé dele falhou um pouco ali, o que acontece? Ele começa a cair, Jesus retoma ele de volta. Então, o dom da fé é essa capacidade de, em momentos específicos, Deus te dá uma fé tão grande para que tu consiga passar por algumas circunstâncias. E não só para passar por algumas circunstâncias, às vezes Deus te dá uma fé para que você ampare alguém em alguma circunstância. É uma situação extremamente difícil, que a pessoa está passando, e a pessoa, ela olha para aquela situação como se fosse o fim, mas Deus concede uma fé no seu coração para que você consiga andar com aquela pessoa, motivar aquela pessoa e trazer essa esperança naquele momento de dificuldade, tá? Dons de curar. É interessante que ele fala aqui no plural, né? O dons de curar. Então, alguns estudiosos vão dizer que a manifestação desse dom pode acontecer de múltiplas formas, mas, no contexto lá da igreja primitiva, isso tem a ver com o fato de Deus dar ali a uma pessoa, no momento específico, uma palavra de cura, e por meio daquela palavra de cura, Deus efetua a cura para aquela outra pessoa, né? Não tem a ver com o meio natural, por isso que é um dom sobrenatural. Talvez o médico tenha uma habilidade natural, um dom natural de cura. Por quê? Porque o médico ele é chamado por Deus, por meio da medicina,
a trazer cura e promover cura para as pessoas, assim como o enfermeiro e outros que trabalham na área da saúde. Mas aqui o dom sobrenatural é para um momento específico, Deus promover cura numa pessoa. Né? Isso a gente vê acontecendo ali na narrativa dos evangelhos, em Atos a gente vê várias dessas curas acontecendo, e a gente crê, né, como igreja, eu creio, que esses dons eles continuam em operação para a glória de Deus, né? E que na minha visão, e aqui eu vou colocar na minha visão, né, lembra que os dons eles são necessários para a glorificação de Deus em circunstâncias específicas. Então por isso que eu acho que existem contextos em que esse dom se manifesta muito mais. Talvez contextos de uma precariedade na saúde, né? A gente já ouviu muitos relatos, por exemplo, lá na África, de outros lugares, onde às vezes essas pessoas não têm acesso, né, a uma saúde pública, a uma saúde de qualidade, Deus trabalhando nesses lugares, né, e promovendo a cura por meio de pessoas. Né? Então eu acho que o dom, lembra que é para glorificação de Deus, não é para glorificação pessoal? Então não é assim, eu tenho o dom, eu saio curando. Não, em momentos específicos, Deus vai conceder. Pode ser que aquela pessoa, ela faça uma oração na vida dela. Em um momento Deus faz com que ela ore e que aquela pessoa seja curada. Entende? Então isso não é, a gente muitas vezes banaliza o dom, entende? Não, a pessoa tem o dom, ela vai orar e vai ser curada a outra pessoa. Não, não é assim. Porque quem age por trás do dom, quem é a fonte do dom? A fonte do dom não é o homem. A fonte do dom é o próprio Deus. Então Deus concede o dom a hora que Ele deseja, e não a hora que o homem quer. Não a hora que o homem busca. Então Deus concede para a glória dEle, para a edificação da igreja, na hora que Ele deseja. Né? Então aqui eu acredito piamente que esses dons eles operam, assim como o de operação de milagres, que tem a ver com outras questões sobrenaturais que não especificadamente a cura. E a gente pode pensar em qualquer ação sobrenatural que não seja a própria cura. Né? Lá no Antigo Testamento o mar se abrir, isso é um dom de uma operação de um milagre, né? Porque se a gente pensar objetivamente, né, um mar não se abre. Então Deus precisa agir sobre a natureza para que o milagre aconteça. Lembra que milagre vem da palavra miraculum, que tem a ver com aquilo que traz espanto, ou aquilo que nos tira da normalidade. Então quando Deus opera o milagre, é algo que espanta o ser humano, é algo que traz uma reverência muito grande a esse ser humano. Então a operação de milagre tem a ver com essa ação de Deus específica em momentos. Então aqui a gente tem essas três manifestações espirituais. Depois a gente tem os dons da fala. Dentro dos dons da fala, próximo slide, eu coloquei aqui 6 dons, tá? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação das línguas. Vamos começar com a palavra de sabedoria, né? Aí vem a palavra da sofia, né? Filosofia, lembra a filosofia, o amor à sabedoria, né? Então a palavra de sabedoria é essa capacidade única de falar acerca da sabedoria de Deus, especialmente no momento importante em que uma decisão precisa ser tomada e Deus dá uma palavra de sabedoria para aquela situação específica. Lembra lá no Antigo Testamento, quando aquelas duas mães chegam para Salomão? Salomão precisa tomar uma decisão, né? O filho de uma morre, aí um filho fica vivo, e elas começam a dizer, é meu filho, é meu filho, é meu filho, é meu filho, e levam diante Salomão. Ali Deus dá uma palavra de sabedoria para Salomão, embora Salomão já é conhecido pela sua sabedoria, né? Mas uma palavra de sabedoria específica para Salomão, para que ele então faça aquela história, né? E conta assim, então vamos fazer o seguinte, vamos repartir a criança ao meio, né? Por quê? Quando ele fez isso, ele eliciou na mãe o sentimento de que eu prefiro que o meu filho fique com outra mãe do que ele morra, né? E ali Deus revela, então, por meio de uma palavra de sabedoria, a solução daquela causa. Então a palavra de sabedoria é essa palavra de Deus, de sabedoria, para momentos específicos, para que haja solução para momentos difíceis e situações difíceis, tá?
Algo muito parecido, mas que se diferencia um pouco, é a questão da palavra do conhecimento. Tá? A palavra do conhecimento é uma revelação divina que, de outra forma, não seria conhecido pelos meros sentimentos humanos. Então, Deus dá uma palavra específica para aquela pessoa, para que ela possa saber agir numa situação. Não é uma palavra de sabedoria, mas é um conhecimento, uma revelação específica por Deus. Né? A palavra de sabedoria, não necessariamente a pessoa ela recebe uma revelação de Deus, um conhecimento de Deus. Ela tem uma palavra de sabedoria para outra pessoa. Na palavra de conhecimento, Deus dá para aquela pessoa o conhecimento acerca de alguma causa, para que a pessoa consiga resolver uma questão. Então está muito, bem próximo, né? Mas tem aí uma diferença, tá? O terceiro tem a ver com a profecia. Profecia não pode ser aqui confundido com predição de futuro. Não é uma pessoa que tem visão de futuro, tá? Embora uma das características da profecia possa ser a predição de futuro, ela não está necessariamente ligado à predição de futuro. O profeta no Antigo Testamento, a gente diz numa expressão, é aquele que emprestava o ouvido a Deus e a boca ao povo. O que eu quero dizer com isso? Ele ouve a voz de Deus e ele proclama ao povo algo que Deus disse. Então o profeta ele se colocava como uma espécie de intermediador da palavra de Deus ao povo. E essa palavra, ela poderia ser de exortação, essa palavra poderia ser de perdão, para que o povo se arrependesse, de arrependimento, de juízo. Essa palavra poderia ser, sim, de uma predição de futuro, a fim de que as pessoas pudessem, ou o povo de Deus pudesse mudar o comportamento. Né? Então, várias vezes o profeta dizia, olha, se vocês fizerem isso, Deus vai fazer isso. Né? Então, qual que é a finalidade da profecia? É que o povo continue a pecar e Deus entre com juízo? Não, é justamente para que o povo se arrependa. Então, a profecia não tem a ver com dizer se você vai ter carro, vai ter um esposo, vai fazer faculdade, com predição de futuro. Profecia tem a ver com a palavra de Deus específica para a sua igreja, ou individualmente, para que você, ou algo que Deus queira falar com você, seja no meio de exortação, seja uma palavra de ânimo, seja uma palavra de esperança, mas é uma palavra de Deus que por meio do profeta é dado para outra pessoa e que pode ter elementos futurísticos por conta de que Deus, né, revela essa pessoa por meio da profecia, tá? Discernimento de espírito é a capacidade crítica de discernir se algo ou aquela ação ela vem de Deus ou se é uma ação que não vem de Deus, é uma ação demoníaca, uma ação humana, uma ação, né? Então essa capacidade crítica de discernir os espíritos tem a ver com a questão do discernimento do mundo espiritual e da ação espiritual. Né? Então o discernimento de espírito tem a ver com essa capacidade de realmente saber, olha, dizer isso vem de Deus. Né? Porque às vezes a gente pode ser confundido, né, com questões. Será que não vou falar a palavra bênção, mas tudo que acontece de positivo necessariamente é uma ação de Deus na nossa vida? Por exemplo, será que Satanás pode dar uma oferta de emprego para que a pessoa, por meio daquele emprego, ela comece a esquecer Deus e se afastar de Deus? Então, de uma forma, olhando de fora, se é um emprego que ganha mais, que trabalha menos, ou uma oportunidade melhor, me parece que é algo vindo de Deus. Mas pode ser algo que não está vindo de Deus, mas que Deus está permitindo provar, né, que o ser humano prove, seja provado, para que, e aí por meio da palavra de discernimento de espírito, ou o dom de discernimento de espírito, a pessoa vai ter a capacidade de ver, poxa, isso parece bom, mas Deus está ministrando no meu coração de que não é a vontade dEle. Né? Olha como o discernimento de espírito é importante para a tomada de decisões específicas e até questões de igreja também. Né? Por exemplo, de como a igreja deve agir, né? Quais ações da igreja deve ter no bairro. Então você ter o discernimento de saber qual é a vontade de Deus para aquele determinado local, né? Para aquela determinada igreja. Variedade de línguas tem a ver com o que a gente chama de glossolalia, tá? E aí tem a ver, de uma forma geral, né,
o ser humano falar uma língua desconhecida, tá? Uma língua desconhecida. Então, que língua que é essa desconhecida? Aí existem debates, tá? Tem gente que vai crer que é uma língua dos anjos, né? Lembra que em 1 Coríntios 13, Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Mas não tivesse amor, né? Eu nada seria, né? Então, essa é uma primeira possibilidade de algumas pessoas. Outros vão crer que tem a ver com línguas humanas, que Deus concede para que a palavra seja proclamada e que a glorificação de Deus seja glorificado, né? E isso acontece lá em Atos 2. Atos 2, né? A gente não sabe se o milagre está na fala ou no ouvido, né? Mas, de fato, os apóstolos estão falando e cada um está compreendendo na sua própria língua. O que eles estão falando, às vezes, eles não estão nem compreendendo, não sabem nem como eles estão falando aquilo, né? Mas outras pessoas estão escutando. Então, ao mesmo tempo, está sendo dado tanto o dom da variedade de línguas, quanto da interpretação dessas línguas, né? Porque os discípulos falavam e aquelas pessoas interpretavam. E a crítica de Paulo lá no capítulo 14 é justamente que muitas pessoas ficavam brigando, né? Qual era o melhor dom, se é falar em línguas ou se era a profecia. E a gente vai ver como que Paulo trata isso lá no capítulo 14. A interpretação de línguas é o dom complementar do falar em línguas, né? Então, se um fala em línguas, não necessariamente aquele que fala em língua compreende o que fala, mas a outra pessoa pode ter o dom de interpretar a língua, né? E aí não tem a ver com aptidão natural. Por exemplo, tem gente que tem aptidão para aprender idiomas, tá? Aptidão para aprender idiomas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar idiomas, tá? Eu tenho uma aptidão natural, mas eu nunca fui falar num local onde eu não era minha língua nativa e comecei a falar a língua deles. Ou seja, eu não tenho esse dom aqui de falar em línguas dessa forma, de falar de outros idiomas, né? Porque o dom é dado tanto para a questão do corporativa, né? Para que o corpo seja edificado, mas também para uma questão pessoal, que é a pessoa que às vezes fala em línguas, né? Não necessariamente num contexto litúrgico da pregação, né? Já que Paulo fala que nesse contexto litúrgico tem que haver interpretação, mas ele fala lá né? Paulo fala, eu falo muito mais que todos em línguas, né? Então lá no contexto de oração, ele ora em línguas, né? E aí eu não sei bem dizer se é uma língua dos anjos ou outros idiomas, né? Eu suspeito que seja outros idiomas que a gente não conhece, né? Imagina quantos idiomas existem no mundo inteiro, dialetos, né? Então a pessoa está falando algo ali, às vezes é um dialeto desconhecido, tá? Então eu suspeito que seja isso, mas a pessoa ora e quando ela ora, ela é edificada por meio daquela oração, mas é uma questão pessoal, tá? E aqui ele vai falar de outros dons, e aí dons como dádivas de Deus, né? O apóstolo, ou aquele que é enviado por Deus, né? Para supervisionar a igreja. O apóstolo aqui, a gente acredita que era pessoas que eram chamadas por Deus, que foram testemunhas oculares de Deus, isso a gente está lá em Atos. Atos fala isso. Pessoas que experimentaram ou tiveram a visão acerca de Jesus e foram esses primeiros apóstolos, tá? Então não necessariamente é um dom carismático, mas é um dom como uma dádiva dada por Deus. A gente pregou em algum momento aqui em 1 Coríntios que Deus concede pessoas com dons para a sua igreja, né? Ele concede profetas e vai concedendo para a sua comunidade. Profetas tem a ver não apenas com o dom da profecia, mas o profeta em si, o ofício. Mestres, capacidade de ensinar, de falar. Ajudar é a capacidade do serviço, né? A diaconia. Tem pessoas que realmente têm o dom de servir, sabe? Pessoas que servem com uma naturalidade, que servem com uma disposição, né? Em todas as áreas da comunidade local e até fora da igreja. E o dom da administração tem a ver com a gerência, né? E aí, quem sabe, da própria gerência administrativa da coisa mesmo, né? Então, a gente passou aqui alguns dons de 1 Coríntios 12, nessa lista aí do versículos 7 a 11 e 27 a 31. E agora cabe a essa pergunta individual, né? Que dom que Deus me deu, né? Eu sei de alguns que Deus me deu, né? Talvez eu tenha algum escondido aí que eu ainda não sei, mas os que eu sei de alguns, né? E por que é importante a gente ter isso em mente? Se a gente não tem, a gente fazer, como diz lá o versículo 31, buscar em Deus, né?
tanto conhecer os dons que a gente tem, quanto também buscar os dons que a gente acha que a gente vai ser útil com aqueles dons. Por quê? Porque o dom é a forma, ou uma das formas com que Deus trabalha na sua igreja e no mundo, a fim de que o nome de Deus seja proclamado e que o nome de Deus seja glorificado. Então Deus vai dar e deu para cada um, né? Lá os evangelhos vão dizer que todos temos dons, todos temos talentos. Deus deu para todos. Pode ser que você não saiba qual que é, mas Deus deu para todos dons, né? Para quê? Para que a igreja seja glorificada, né? Para que Deus seja glorificado, a igreja possa ser edificada, né? E aqui, e por que é justamente aquilo que Paulo finaliza dizendo, né? Será que todo mundo é profeta? Todo mundo é mestre? Imagina se só tivesse mestre na igreja, uma igreja de doutores, uma igreja de pessoas que só ensinam, né? Muitas vezes a caridade ia ficar de lado, o serviço ia ficar de lado, a palavra de ânimo, a palavra de fé, né? Olha o quanto essa igreja ia perder por ter só mestres. Ou se a igreja só tivesse evangelista, mas ela não tivesse mestre, não tivesse outros dons dados por Deus, palavra de sabedoria, né? Essa igreja ia proclamar, mas ela é uma igreja que não ia crescer, que não ia amadurecer, que não ia ter um conhecimento maior acerca da palavra de Deus. Então, os dons são necessários para que o corpo seja mais íntegro, e possa, íntegro na integralidade, né? E possa glorificar a Deus por meio do exercício desses dons. Então, o que eu oro a Deus é que a gente possa, que Deus possa manifestar no nosso coração o desejo de buscar os dons, não fugir dos dons. Tem gente que foge, né? Por quê? A pessoa quer fugir de fazer alguma coisa para Deus, né? Então, como que a gente pode fazer alguma coisa para Deus? Eu nem busco os meus dons, né? Mas qual é o processo natural de uma árvore? É que haja frutos. Então, uma árvore que não produz fruto, uma árvore que não busca o crescimento, né, que não tem a sua naturalidade, é uma árvore que ela está morta, ou que ela precisa, né, buscar em Deus esse reavivamento. Então eu acho que, por meio dessa palavra, Deus nos chama justamente a questionar-nos, né, acerca dos dons que Ele nos dá. E como a gente pode, efetivamente, fazer com que esse dom seja para a glória dEle e para a edificação do corpo de Cristo. Pastor, eu não tenho certeza qual é o meu dom. Ora a Deus, né, vem conversar com a gente, né, a gente também, às vezes não tem como adivinhar, mas a gente pode buscar juntos, né, às vezes entender como que Deus trabalha por meio de cada um, né, como que Deus opera por meio da sua vida, quais são as aptidões, né, o que Deus já fez por meio da sua vida. Então essas questões elas são importantes para a gente ter esse discernimento de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pelo fato do Senhor ter nos dado a oportunidade de estar na tua casa, de ouvir a tua palavra, de aprender mais. Hoje foi uma noite de aprender, hoje foi uma noite que o Senhor nos ensinou acerca dessas várias dádivas do Senhor. Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui. A minha oração é que o Senhor manifeste nesses corações a certeza da dádiva do Senhor a esses corações. Para que o Senhor tem chamado essas pessoas? Quais os dons o Senhor tem dado a essas pessoas? Como o Senhor quer usar essas pessoas? Como o Senhor quer usar os teus filhos? Aonde o Senhor quer usar os teus filhos? Deus, que haja em nós o desejo, como diz no versículo 31, de procurar os dons espirituais, de procurar por meio do exercício do dom espiritual, Pai, glorificar o Senhor, proclamar o Teu nome, edificar a Tua igreja, Pai. Pai, que não sejamos desatentos, ou sequer, Deus Pai, desejarmos de fazer algo para o Senhor, mas que o Senhor possa fazer pulsar no nosso coração o desejo de fazer mais para o Senhor por meio dessas dádivas e desses dons. Ó Pai, essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.